Oi pessoal, eu sou a Amanda Eu sou o Matheus. e a gente vai falar sobre o Hobbit. Isso. Hobbit é um livro que é um dos meus preferidos, né? Só perde pro Senhor dos Anéis, que é basicamente a sequência ali do mesmo autor. E nós temos duas edições, né? Nós temos uma edição normalzinha dessas pequenininha, acho que foi essa aqui que eu li. E Foi essa que eu li. nós temos essa linda edição aqui, que tem uma capa de tecido, né? Ela tem ilustrações também, tá toda em inglês, mas vale a pena, né? Então hoje quem vai cozinhar sou eu. Vou fazer uma batatinha rústica pra gente petiscar depois olhando um filminho. E enquanto isso a gente vai falar um pouco pra você sobre essa obra, que foi a primeira obra do Tolkien publicada, né? Algumas pessoas acham que foi o Senhor dos Anéis, mas não, primeiro veio o Hobbit, depois o Senhor dos Anéis. Então a gente agora vai pra cozinha. Ele é um autor muito importante para a literatura mundial, de uma maneira geral, né? Porque ele é considerado o pai do gênero da fantasia. A Amanda vai falar sobre isso depois. Mas muitas das coisas que a gente tem hoje, de filme, jogos, livros, a ver com fantasia, tudo isso está ligado a inspirações do Tolkien, entende? Daquilo que ele criou. Por exemplo, Dungeons and Dragons, que é um RPG, tem Baldur's Gate ali, que é o de jogo online, é um universo inteiramente inspirado, a base do universo é inspirada no que o Tolkien escreveu e depois eles criaram em cima disso. Então, além dos livros dele serem muito bons, muito importante, o Hobbit principalmente, ele é um autor muito influente, muito importante. Existe esse livro aqui, ó, se chama o Tolkien, o Senhor da Fantasia. A vida do Tolkien no geral, né? Mas também sobre o fato esse de o Tolkien ser considerado o pai da fantasia, a primeira pessoa a escrever do gênero. Não quero dizer que não existam fantasias antes do Tolkien. A gente pode considerar alguns contos do Edgar Allan Poe fantasia, e outros autores que tiveram antes dele também. Os próprios contos de fada, que são muito antigos, remontam lá dos mitos, né? Podem ser considerados fantasias também. E a mitologia, no geral, pode ser considerada fantasia hoje em dia. Mas o Tolkien foi o primeiro que deu nome aos bois, digamos assim, né? Foi ele o primeiro que instituiu esse gênero. E o que é o gênero fantasia? O gênero fantasia é uma parte da literatura que brinca com essas coisas que não existem no mundo real, né? Dragões, grifos, árvores que falam, anões. Criar uma história que envolva às vezes algumas questões que são humanas, como por exemplo o Hobbit. O Hobbit é um livro que fala muito sobre amizade, né? Sobre honra, sobre o teu dever para com teus companheiros. E aí isso é uma coisa real, é uma coisa que a gente tem na nossa vida. Mas ao mesmo tempo isso acontece num mundo onde tem hobbits, onde tem anões, magos, orques e tudo tipo, né? Porque o Tolkien mesmo se inspirou muito nos contos de fadas e na mitologia, principalmente a mitologia nórdica, né? O que é o princípio dos contos de fada? Brincar com os nossos sentimentos, né? Com aquilo que a gente espera da vida, principalmente as crianças, porque é voltado para o público infantil, misturando coisas reais com coisas que estão dentro da nossa imaginação. Porque o ser humano em si busca por isso, busca por elementos fantásticos, tanto que a gente sonha com coisas fantásticas. O Tolkien mesmo falava, a nossa mente vai muito além do nosso corpo. Porque se não fosse assim, a gente não teria capacidade de sentir, de ter a sensação do que é voar quando sonha que tá voando, sendo que a gente não é capaz de voar nem nunca foi. E acho que a gente não vai ser naturalmente, a não ser que a gente invente de alguma forma. Mas então é isso, a fantasia é isso. A fantasia pega os sentimentos reais dos seres humanos e joga para um mundo fantástico, que seria uma forma da gente escapar da realidade. Na arte vai ter um movimento que se chama surrealismo, que vai fazer exatamente a mesma coisa, escapar para o mundo dos sonhos, já que a realidade na época era uma realidade sombria, de guerra, né? E o Tolkien, também é interessante a gente falar sobre isso, viveu uma guerra, né? Ele viveu a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito
muito diferente do que a gente estava acostumado, a humanidade, em guerras anteriores, né? Ela foi a primeira guerra que foi realmente industrializada, no sentido de produção de armamento, de munição, e ela teve um nível de destruição que só é superado pela segunda, né? O Tolkien, então, ele participa dessa guerra vendo como o poder de industrialização do ser humano é uma coisa com possibilidade de destruir aquilo que é natural, que ele considera que é bom. Ele bota num negócio do mal. Indústria do mal, natureza do bem. Tanto que daí a gente vai para a questão da fantasia, né? Ele pega essa questão de como a guerra proporcionou uma destruição industrializada e ele torna os orcs, que são os vilões, todos cheios de maquinário, com queimando árvores, fazendo bastante fumaça. E as coisas boas, os hobbits, por exemplo, estão sempre numa fazendinha, num lugar bonito, perto de um lago, com uma vida calma. O Tolkien, ele exalta muito as coisas simples da vida e como a modernidade, de certa forma, está destruindo isso. É até meio dadaísta, né? Sim, Então, antes da gente começar a falar sobre história, é importante esse pano de fundo. O Tolkien viveu uma guerra, ele se inspira muito na guerra para escrever a obra mais importante dele, que é Senhor dos Anéis, que outro dia a gente vai falar sobre, num vídeo gigante ou 2 vídeos. Mas o primeiro que ele publica é o Hobbit. E o Hobbit foi escrito para os filhos dele. Então o Hobbit tem uma conotação muito mais infantil, infanto-juvenil. Ele tem um linguajar diferente do Senhor dos Anéis. Tá? Pra quem não leu e agora vai ler, porque a gente tá dizendo pra ler, porque a gente tá recomendando, é muito mais alegre, né? É muito mais leve, os confrontos, assim, a guerra não é o foco da história, né? A jornada e a aventura que eles estão vivendo. A forma como o Tolkien consegue dar profundidade para os personagens, como ele consegue te fazer ser transportado para a Terra-média, que é o mundo dos hobbits, né? Isso é uma coisa fantástica. O Tolkien, ele é tão bom escritor que enquanto tu tá lendo, tu sai do teu mundo, tu escapa, que é a proposta da fantasia, né? Tu escapa desse mundo para ir para esse mundo idílico, esse mundo de sonho, né? O Hobbit é uma história sobre um hobbit. O que é um hobbit? Pra quem nunca ouviu falar em Senhor dos Anéis, nunca ouviu falar em Tolkien na vida, um hobbit é uma criatura muito semelhante ao ser humano, só que pequena, bem pequeno, né? Tem 1,5 m já seria um hobbit muito alto. Muito alto, exatamente. E o cerne da vivência dos hobbits é simplicidade. Então eles vivem num lugar que se chama o Condado, The Shire no original, né? E o Condado é um lugar lindo, idílico, de campos verdejantes, e os rios são de água cristalina. E as pessoas que vivem lá, os hobbits, eles vivem por conforto. Então eles gostam de comer bem, gostam de festa. Eles são simples, eles são totalmente o contrário do que o Tolkien desprezava, que é a ganância, a destruição, a poluição, principalmente. Os hobbits são um povo que não polui, é tudo verde, eles se conectam com a natureza. Tanto que uma das características físicas deles muito importantes são os pés. Eles têm os pés gigantes e peludos, porque eles não usam calçado. Essa coisa natural é bem presente também na história. Outra raça que aparece bastante na história são os anões, porque os anões também têm esse lar festeiro, essa coisa bonita assim, só que eles são um povo mais industrial, né? E é a ganância que faz eles perderem o reino deles, entendem? Por mais que eles sejam um povo alegre, feliz, que gosta de cantar, beber cerveja e comer bem, a ganância fez eles perderem o que eles tinham de mais valioso, que era o reino deles em Erebor, né? E aqui começa a história. O reino dos anões de Erebor era um reino muito rico e ele encontrou uma joia muito rara e isso atraiu a cobiça de um dragão, né? Os dragões são ruins, são maus, representam uma coisa negativa. E aí os dragão entrou na cidade, matou um monte de anão, os anãos ficaram sem a cidade deles. E aí agora eles estão tentando, o Thorin, que é o descendente do antigo rei anão, está tentando retomar essa joia para poder refazer o reino dele, né? Então os anões perderam
o reino deles pela ganância, e é interessante que a ambição deles ainda existe, porque tem uma diferença entre ganância e ambição, né? A ambição é uma coisa com uma conotação mais positiva. E aí é interessante como Tolkien brinca com isso, de que eles são um povo ambicioso e que facilmente se torna ganancioso, né? Porque um dos elementos da história é o Thorin se tornar ganancioso, é ele ser afetado pela maneira como ele vê a herança dele daquela riqueza e acabar quase traindo os próprios companheiros, né? Sim. Então, lembrando, tá, pessoal? O Hobbit pode ser lido por qualquer faixa etária. Desde as crianças, adolescentes, adultos, velhos, todo mundo vai adorar o Hobbit. Foi escrito para criança, né? Então, obviamente, crianças podem ler. Então, o Gandalf, que é um personagem principal, será? De todas as histórias do Tolkien. Ele é o contínuo, né? Não sei, ele é o mago, o grande mago que aparece em todas as histórias, né? O Gandalf, no objetivo de ajudar os anões a recuperar a sua morada perdida, ele vai em busca de um hobbit para ajudar eles. Por que o Hobbit? Justamente por causa dessas características do Hobbit. Ele não vai jamais ser ganancioso ao ponto de botar tudo a perder por ouro, né? E aí, obviamente, quando ele chega lá e pede ajuda ao Bilbo, que é o Hobbit principal, a estrela do Hobbit, é o Bilbo Bolseiro, ele tá lá no conforto da casa dele, ele não fica muito... Porque hobbits não gostam de se aventurar. Eles têm uma vida extremamente pacata. Eles acham que quem gosta de aventura é um problemático. Uma série de aventuras, eles encontram no caminho os Trolls, eles encontram aranhas gigantes, né, numa floresta escura. Eles se perdem dentro da montanha. Isso, aí é tudo muito... É sempre assim, salientado a importância da amizade para se passar pelos percalços, a importância da lealdade. Tanto que é nesse livro que o Bilbo encontra um anel, que é o famoso anel do Senhor dos Anéis. E assim, toda a história desse anel é que ele é extremamente corruptível. Ele corrompe todos aqueles que tocam nele, que usam ele. E por mais que o Bilbo encontre ele, tem ali um lance meio de obsessão, ele não é imediatamente corrompido pelo anel. Para ver, os hobbits têm um coração tão puro que mesmo o objeto da mais pura maldade que existe naquele universo não consegue causar um impacto direto rapidamente neles. Isso vai ser explorado melhor no Senhor dos Anéis, né? Sim. Todas as raças são corrompidas. Os homens são corrompidos pelo anel, os elfos são corrompidos. E o Gandalf mesmo tem medo de que ele pode se tornar com o anel. Mas os hobbits conseguem. Então, é um livro excelente sobre aventura, sobre companheirismo. É um livro, em muitas partes, engraçado. Eu morro de rir sempre que eu releio aquela parte dos anões na casa do Bilbo. Que eles começam a comer toda a comida do cara, como se fossem conhecidos a vida toda. Isso aí é uma coisa muito legal do Tolkien que eu queria falar. A capacidade narrativa do Tolkien de deixar a gente com fome. É muito boa a maneira como ele fala sobre comida, sobre como os hobbits comem, as comidas que eles preparam, e ele fala sobre os peixes e as batatas e os cozidos, e é tudo muito... E tudo temperado, e enquanto ele tá cozinhando, tu parece que tá vendo a comida sendo feita, dá muita fome. Tem que ler o Hobbit com um lanchinho ao lado. Com um lanchinho ao lado. E é importante destacar também que, por mais que exista o filme, os filmes são bons, né? Os 3 filmes do Hobbit, tem diferenças bem grandes, assim, entre o livro e os filmes, né? Pois daí foi decidido fazer uma trilogia, como a trilogia do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Então o filme é mais trabalhado. Então eles criaram algumas histórias que não existem no livro, aumentaram algumas que existem, né? Mas é um livro, então, que tem tudo de bom. Tem mistério, tem ação, tem comédia de uma certa forma, tem partes muito engraçadas, tem partes emocionantes, muito lindas, eu choro com esse livro. Então eu acho que é um livro que tem tudo o que a gente normalmente procura e é uma recomendação fortíssima. Eu acho que deveria ser obrigatório ler o Hobbit. Tanto que eu faço alguns alunos lerem, dependendo da série.
porque é muito, muito bom. É interessante falar também sobre a paisagem, né? Ah, sim. Tu, inclusive, fez um trabalho com os alunos sobre isso, lendo Hobbit. Isso, eu sou professor de geografia ali na escola que eu trabalho, apesar de ser formado em história, e nós fizemos uma maquete, tá? Uma maquete aquelas com massa, bem feitinha, bem bonita, retratando o caminho que o Bilbo faz, né? Do condado até a Montanha Solitária. E por que eu trabalhei a maquete usando o Hobbit, né? Porque o Tolkien é um autor que capricha muito quando desenvolve as paisagens. Ele dá todos os detalhes de uma floresta, de uma montanha, os detalhes de onde o rio passa, de onde é o val do rio. Então é um livro que descreve o cenário muito bem, por isso que eu disse antes, tu foge do teu mundo, tu foge desse mundo quando tu tá lendo o Hobbit, o Senhor dos Anéis, porque o Tolkien tem o dom, a habilidade de te transportar para o mundo que ele criou de uma maneira maravilhosa. E é esse o objetivo dele, né? A fantasia em si é esse o objetivo, transportar a gente para um mundo maravilhoso, que é diferente do nosso, que a gente possa se sentir livre, onde a gente possa ser, inclusive ele fala disso na biografia dele, onde a gente possa ser um elfo, um gigante, um dragão, onde a gente possa cuspir fogo, né? O nosso Hobbit. Eu acho que é isso então, pessoal, tá? Leiam o Hobbit, é uma história muito boa, é um livro muito bom, é um autor muito bom, tá? Então, recomendo. Depois eu mostro pra vocês as batatas do Bilbo Bolseiro. Isso aí, essas batatas foi o que deu a força para ele matar os Trolls. Nós acompanhamos a companhia do Thorgrim, né? E os... Thorin. Fala de novo. Foi ter que editar aí. Nós acompanhamos a companhia do Thorin, né? Thorin, amor. Thorin! Fala da história agora. Fala desde o começo. Tipo assim, o que acontece na história, entendeu? Que nem eu falei que eles da reparação, só que não dá spoiler. É que eu queria falar um pouquinho do Zonan. Tá, então fala, Zona. E é Thorin.